e com vários atores extremamente importantes. Esse evento está sendo transmitido também pelas redes, vai gerar material depois que vai ficar à disposição para consulta, e aí agradeço a todos os grandes palestrantes que estão cedendo o direito para a gente, de fato, promover educação, promover mais informação. Nós teremos hoje aqui um time de grandes especialistas, cada um na sua área, e o objetivo, obviamente, é trazer um conteúdo que promova uma discussão cada vez mais apropriada para a saúde pública. Antes de começar, eu gostaria de convidar o pessoal aqui da retaguarda para dar um recado para vocês sobre a segurança aqui no nosso ambiente, do Centro de Convenções Rebouças, a quem eu agradeço pela sessão, e também a Fundação Faculdade de Medicina da USP, que também possibilitou nós fazermos neste ambiente muito especial e acolhedor. Então, por favor, o vídeo. Bem-vindos ao Centro de Convenções Rebouças. Solicitamos a sua atenção para nossas recomendações de segurança. Os ambientes possuem saídas de emergência com rotas de fuga sinalizadas, equipamentos de combate a incêndio e um dispositivo sonoro que será acionado em caso de emergência. Também temos um grupo de brigadistas capacitados e preparados para qualquer eventualidade. Recomendamos que fiquem atentos e cuidem dos seus pertences, carregando-os consigo. A capacidade de cada ambiente deverá ser respeitada para garantir um bom evento. Sempre bom ter vocês aqui conosco. Tenham todos um excelente evento. Muito obrigado. Eu peço agora a minha apresentação. Anderson. Bom, aqui nós teremos hoje um dia bem repleto de atividades que vão abordar desde a questão da união e da aliança entre as várias entidades, e agradeço aqui a SBAC, a SBPC, a Abramed, agradeço a Fundação Faculdade de Medicina da USP, ao próprio HC da USP, aqui nós temos São Paulo e Ribeirão representados, Wanderson, que nos ajudou a organizar, Esther Sabino, e todos que, de fato, trabalharam para trazer um conteúdo de altíssimo nível. O professor Giovanni Cherry chegará daqui a pouco, o Tom Zé também, ambos estão em outros eventos em paralelo. Hoje, São Paulo está cheia de eventos importantes, e logo na sequência estarão aqui também. Nós vamos discutir sustentabilidade da saúde, e aqui falando sobre judicialização com o Dr. Toro, depois a doutora Leila Antonângelo, que vai trazer uma visão da sustentabilidade do setor de diagnóstico, uso racional, os avanços na medicina personalizada, e aí com a doutora Esther, a doutora Leslie e o Guilherme vai trazer uma visão da indústria. Vamos entrar na questão da tecnologia da informação, principalmente interoperabilidade, como isso pode, de fato, promover um acesso adequado para, finalmente, chegar na questão do presente e do futuro das terapias avançadas, e aí com o HC, com o Hemocentro, aqui de São Paulo, de Ribeirão, Einstein também trazendo a experiência do estudo clínico, Ministério da Saúde, e, finalmente, num debate, na última mesa, nós teremos aí a saúde suplementar, também representada, com vários outros atores importantes, inclusive para discutir jornada do paciente. Tá? A jornada do paciente num projeto que a CBDL começou, com a Luciene Scherer, que ela vai trazer um pouco um panorama, o apoio da Casa dos Raros, lá do professor Giuliani, para vocês entenderem. Então, eu agradeço a todos vocês, de fato. Gostaria agora de convidar para suas palavras iniciais os nossos convidados, doutora Elizabeth Menezes, presidente da SBAC, por favor, doutora Beth. Doutor Felipe Neme, diretor de gestão da Fundação Faculdade de Medicina da USP. Dr. Leonardo Vasconcelos, vice-presidente e responsável pela área de educação da Sociedade de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Dr. César Nomura, presidente da Abramed. E Fúvio Faco, presidente do Conselho da CBDL. E aí, começando pela doutora Elizabeth, convido para dar suas palavras iniciais e, sem esquecer de dar uma pincelada na PNDL e o que significa aqui para o nosso grupo. Bom dia a todos.
começo aqui agradecendo a oportunidade que a CBDL está dando, que esse evento está dando para a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. E, ao mesmo tempo, eu gostaria de dar parabéns à CBDL, né, por estar nessa jornada aí das doenças raras, que eu estava até conversando com a Luciene. Elas, hoje em dia, não são tão raras assim, né, porque existe diagnóstico e as pessoas, os familiares, acabam percebendo mais cedo os problemas. Eu estava dizendo para a Luciana ainda há pouco, eu tenho uma filha que ela teve paralisia cerebral ao nascimento, né? E eu achei que era só ela. E, à medida que a gente vai saindo e conversando com outras pessoas, a gente percebe e sente que tem muito mais crianças portadoras de necessidades especiais e que têm problemas. São problemas, eu não fujo da palavra problema, porque são problemas, mas que a gente só vai saber que tem quando se começa a tentar fazer a jornada daqueles que podem fazer a jornada, que têm recursos e conhecimentos, relacionamentos, e quando se acompanha os que não podem, né? Então, a diferença é muito grande e é cruel a vida em alguns momentos. E, nesse mundo de diferenças econômicas, sociais, surgiu a possibilidade de trabalharmos em conjunto com o CBDL, com a Abramed, com a SBPC, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Biomedicina, quem mais? Eu esqueci alguém? A FEBRALAC. Que é a Federação Brasileira de Laboratórios de Análises Clínicas, num projeto sobre o diagnóstico laboratorial. Então, para a gente poder reposicionar o diagnóstico laboratorial no nosso setor e no macroambiente, porque diagnóstico laboratorial é tido sempre, as pessoas falam, como resultado de análises clínicas. Resultado de análises clínicas é um papel. Depois de vários apertos de botões em máquinas, então sai um papel que o paciente recebe. Mas não é bem assim. Então, para que nós pudéssemos ter, e principalmente em algumas ocasiões, as pessoas não têm onde ir, né? Então, começou-se a fazer um projeto de uma política nacional de diagnóstico laboratorial, para que todas as pessoas tenham a possibilidade, no SUS, de participarem e terem o que se chama de oportunidade de diagnóstico, que ajuda o seu médico, que ajuda medicamento. E eu trabalhei muito com uma doença, eu gosto dessa, não da doença, mas eu gosto de estudar a fibrose cística, que até há muito tempo não tinha, o médico dizia, você vê a mutação e o que eu vou fazer com isso, né? Hoje em dia já tem medicamentos, e medicamentos de última geração, graças à biotecnologia. Então, nós estamos numa outra dimensão da caminhada da ciência, que é a biotecnologia aplicada. Não mais a biotecnologia, né, na área básica, mas ela passou para a aplicada, e a aplicada nos leva a ter produtos, tanto para diagnóstico laboratorial como para tratamento. E agora nós estamos num processo em que esse projeto da política nacional tornou-se um projeto de lei, está tramitando na Câmara, e é o projeto 5478, de 2025. E pedimos a todos que falem com os seus deputados federais para que isso seja aprovado. Na realidade, a aprovação, o projeto ele tem base na qualidade. Então, a contratualização, que é o objetivo final, ela deve ser com parâmetros de competência e não com outros parâmetros políticos, né? Então, a contratualização tanto dos laboratórios a nível municipal como estadual, além, lógico, dos laboratórios que são públicos,
mas que venham a ser contratualizados por competência os laboratórios que contribuem com mais de 95% dos exames laboratoriais do SUS. E eles são feitos pela iniciativa privada. Então, queira o governo ou não, queira o SUS ou não, ou mesmo nós estamos inseridos, nós temos que ser inseridos, esses laboratórios que fazem a complementação dos exames laboratoriais, eles devem estar inseridos no sistema. E o que é o sistema? No Ministério da Saúde, e ele deve acompanhar a mesma cadeia do que o público, porque ele está sendo complementar. Ele não está onerando o sistema, ele está ajudando o sistema. Então, eu acho que era isso que eu queria deixar para vocês, e agradeço novamente a CBDL, e tenham um bom dia, e eu também acho que vamos poder aproveitar muito hoje aqui. Obrigada. Muito obrigado, Beth. A SBAC é uma grande parceira de longa data. Convido a Abramed, o Dr. César Nomura, para dar suas palavras iniciais. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, não só como Abramed, mas aqui também como dessa casa aqui da Faculdade de Medicina. Estava conversando com o Felipe aqui, que vão fazer 33 anos, primeira vez que eu entrei aqui dentro da faculdade. Em 1993, ainda como aluno, e eu vivi toda a era analógica. Sou radiologista de formação, mas vivi toda a era analógica do filme, do raio-x ali, e a gente vê a transformação. Então, quando a gente vai discutir sobre diagnósticos inovadores, presenciei a digitalização aí da radiologia, todo esse momento, e há alguns anos me apaixonei pelo diagnóstico laboratorial, quando dentro, não só por ser presidente da Abramed, mas também quando o próprio Sírio-Libanês montou o laboratório próprio. E aí eu vi o quanto a área de diagnóstico laboratorial, eu achava que a radiologia era automatizada, com inteligência artificial, e eu vi o quanto a medicina laboratorial está muito mais adiante, o quanto é muito mais complexo, o quanto tem muito mais variantes, né? Então, quando eu olho para a biologia molecular, quando eu olho para os sequenciamentos e tudo que vem pela frente, não tem como a gente ignorar esse avanço. E uma coisa que a gente não pode esquecer, na linha do que a Beth falou sobre a PNDL, o diagnóstico laboratorial foi fundamental durante a pandemia da Covid, mas fundamental. E a gente não pode esquecer isso, né? Eu acho que algumas coisas... Então, nós temos que ter uma política de lei, nós temos que ter um plano nacional para diagnóstico laboratorial. A gente sabe o quanto o SUS ele fez muito, mas o quanto os laboratórios privados, espalhados pelo Brasil inteiro, tiveram um papel fundamental na pandemia. Então, eu vejo que essa discussão ela é fundamental. Trago essa questão aqui, mas também trago o que vem pela frente, que existem discussões que vão vir para o futuro sobre interoperabilidade, que nós vamos ter que trabalhar nessa linha. A Abramed tem uma parceria junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria da Anestela Haddad, que nós estamos fazendo os primeiros passos juntos, onde foi as traduções ali do LOINC para poder usar o mesmo código, para que todos os laboratórios possam usar a mesma, para que uma vez dentro da RNDS, que vai ser a Rede Nacional de Dados, que isso possa, em algum momento, tanto público quanto privado, a gente está falando a mesma linguagem, para que esse paciente que hoje é SUS, depois ele vira privado, ou ele é privado, depois ele vira SUS, que essas informações a gente possa carregar, para a gente poder otimizar os nossos... Nós sabemos que os recursos eles são escassos, né? Então, a gente quer, para o futuro, que esse paciente tenha essas informações, esse histórico, esse legado, e nada melhor do que começar pelos próprios exames, eu digo tanto laboratoriais quanto de imagem, que a gente possa trabalhar nesse sentido, né? Então, só fazendo esse parênteses, e aqui eu vejo, aqui eu tenho algumas linhas de pesquisa na parte de radiomics, aqui nessa instituição, onde a gente trabalha... a gente vê a anatomia patológica, que faz parte disso também, onde a gente começa a avançar na imagem, além do que a gente enxerga, que são nos pixels. Eu sei que a maior parte aqui é para diagnóstico laboratorial, mas
A radiologia está avançando nesse sentido para a gente poder, comparando com a peça anatomopatológica e os achados de imagem que o nosso olho não enxerga, se a gente conseguir enxergar alguma coisa naquela imagem, então a inteligência artificial, nesse sentido, e onde eu olho o futuro, que a radiologia junto com a patologia e a parte molecular e a genética, elas vão se juntar e a gente vai trabalhar num diagnóstico mais preciso, uma medicina personalizada. Essas são minhas considerações. Obrigado. Muito obrigado, César. Obrigado, Abramed. Léo, por favor, pela SBPC. Agora sim. Obrigado, Gouveia. Bom dia a todos. Bom dia aos demais membros, né, da banca, a plateia, o pessoal que está em casa nos assistindo. A SBPC ficou bastante feliz, né, com esse evento, porque a gente sabe que a medicina diagnóstica ela vem evoluindo horrores. Né, eu brinco com os meus alunos lá da UFMG, né, assim, a quantidade de potencial de biomarcadores, né, que uma célula pode gerar é incrível, e a gente não está ainda nem na metade. Né, então, vão descobrir ainda novas tecnologias, novos biomarcadores, novas doenças. E aí é importante, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que falar em acesso, né? A gente tem que falar em precificação, a gente tem que falar em judicialização. Então, tudo isso é importante e faz parte, né, da nossa rotina. A SBPC, pela importância dessa inovação, né, ela criou uma nova diretoria, né, a partir dessa gestão. A nossa diretora, né, Luciana Franco, está aqui presente. Então, assim, a gente vê com bons olhos, né, e o mais bacana de tudo, a gente não sabe onde é que nós vamos chegar. Né, assim, a gente já fica maravilhado com o que a gente tem novo, de recente, e o potencial que isso pode se desdobrar assim, de uma forma avassaladora, né, nos próximos 3 anos, 5 anos, é enorme. Então, a gente agradece essa oportunidade, parabeniza, né, em nome do Gouveia, todos os palestrantes, e aquilo, né, é sempre procurar usar, né, o exame certo, para o paciente certo, no momento certo, na quantidade certa, no lugar certo. Então, a gente acredita que fóruns como esse, né, colocando, disseminando, né, essas novas tecnologias para todos na rotina assistencial, eu acho que isso é fundamental para melhorar ainda mais, né, a saúde da população. Então, a gente está muito feliz, né, com a presença e agradece aí a oportunidade. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado à SPPC, também parceira de uma vida toda da CBDL. Convido o Fúvio para terminar essa nossa parte das entidades de diagnóstico e logo depois passar a palavra ao Felipe e ao Dr. Giovanni Cerri, que são da casa, para depois suas considerações. Fúvio, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. É um evento híbrido e eu acho que o esforço que cada um fez para estar aqui pessoalmente não tem preço. Então, em nome da diretoria da CBDL, agradeço não só a presença, mas por estar aqui e plantar junto as sementes que a gente vem conversando, não só sobre o Plano Nacional de Diagnóstico Laboratorial, mas também todas as iniciativas de acesso a novas tecnologias. E eu queria deixar bem claro que a CBDL, além de ter digamos, uma origem na parte regulatória, um peso significativo em termos de suporte às empresas associadas na questão tributária, desde alguns anos a gente vem investindo muito na questão da estrutura da CBDL e das empresas associadas no quesito acesso, no quesito participação, junto às entidades e aos clientes na jornada completa do paciente. Não há dúvida de que, de fato, desde que a Covid, né, surgiu, a pandemia, o diagnóstico ele está inserido num outro patamar, e isso não vai ser diferente daqui para frente. A questão da genômica e da proteômica é o passo atual e que, de fato, vai permitir a gente oferecer uma medicina mais personalizada e mais eficaz. E isso tem um impacto direto na questão do gerenciamento de custo e tudo mais. Então, acho que como único ponto, assim, também uma provocação, quando a gente também fala aqui em acesso, em judicialização, tem um ponto que eu acho que a gente precisa sempre pensar,
não só em incorporar novas tecnologias, mas também desincorporar tecnologias obsoletas. Acho que esse é um grande desafio, dada a questão continental do nosso país e digamos, da diversidade de acesso a tecnologias. Mas é uma coisa que a gente precisa sempre estar questionando, se vale a pena manter aquilo ainda funcionando ou não. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria deixar para reflexão. E só lembrando que a CBDL, ela hoje tem 75 empresas associadas que representam aproximadamente, aí é uma coincidência, aproximadamente 70% a 75% dos insumos suministrados, né, dos insumos oferecidos dentro do mercado diagnóstico do Brasil. Então, a gente, com todas essas iniciativas, a gente busca seguir aumentando a representatividade e a parceria com as entidades que estão todas aqui, ela é fundamental para que a CBDL cumpra a sua missão em pleno sentido. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença, aproveitem o dia, é um dia muito importante para nós e espero que seja para vocês também. Muito obrigado, Fúvio. Um evento como esse só é possível, de fato, através de alianças, de organizações que procuram oferecer o máximo pelo ecossistema que elas acabam fomentando e trabalhando de forma muito forte. Esse evento de hoje, aqui no HC, ele surgiu a partir de várias conversas com várias pessoas que estão aqui. Foi possível, aí, através do Arnaldo Rossepian, no último evento do ICOS, em Brasília. O Dr. Giovanni vai poder falar um pouquinho. Nós levantamos a hipótese de fazer aqui. Arnaldo falou, não, vamos fazer. Felipe vai dar as palavras dele em nome do Arnaldo Rossepian, que é o presidente da Fundação Faculdade de Medicina. E o Dr. Giovanni falou, não, fique tranquilo que vamos arranjar o lugar. E aqui nós estamos, graças ao esforço deles. E aí começou toda a parte de jornada científica com Esther Sabino, Wanderson, que conseguiram trazer brilhantes mentes que vão contribuir. Felipe, eu dou a você a palavra agora para fazer suas considerações iniciais. E muito obrigado mais uma vez. Bom dia a todos que nos acompanham presencialmente e também online. Queria inicialmente agradecer ao Carlos Eduardo Gouveia, não só pela coordenação do evento, mas por todo esse planejamento estrutural fantástico, na pessoa também do Fúvio, presidente do Conselho da CDPL. Essa iniciativa é uma iniciativa fantástica, né, porque você consegue contextualizar um cenário difícil, né, que são as inovações das terapias avançadas e a viabilização dessas terapias para o acesso direto ao paciente. Aqui eu também não posso deixar de registrar a presença, né, dos professores titulares da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor Wanderson Rocha, professora Leila, professor Esther Sabino e o nosso professor Giovanni Guiduccieri. Isso demonstra a relação intrínseca da academia para a evolução desse tema, e um tema que tem 3 pilares, eu acho que fundamentais, né? A inovação, cada vez mais estruturante, permanente, presente, a viabilização dessa inovação na incorporação e no permissionamento do acesso à população e a sustentabilidade, né? Como incorporar isso efetivamente, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na saúde suplementar. Essa tríade que traz ali a evolução e, em certa medida, também os desafios, né? E desafios esses que são, na maioria das vezes, superados com base na consolidação de saberes e discussões como o evento de hoje. Então, eu queria novamente cumprimentar a todos, desejar um excelente evento. É um privilégio para a Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em conjunto com o Hospital das Clínicas e com a Faculdade de Medicina, estimular discussões tão importantes como a de hoje. Então, Carlos, deixo aqui os nossos agradecimentos institucionais. Muito obrigado, doutor Felipe Nemer. Professor Giovanni, por favor. Bom, eu queria inicialmente agradecer a iniciativa da CBDL, né, por organizar esse evento, cumprimentar o Gouveia e o Fúvio pela liderança, por levar essa discussão adiante, uma discussão extremamente importante, cumprimentar também a professora Esther, o professor Wanderson, aí, por ter organizado a programação científica, e dizer que nós vivemos uma época de grande transformação na saúde, né? A transformação digital está sendo muito inclusiva, né? Muitos pacientes que viviam longe do sistema de saúde, né? Em regiões remotas e na periferia das grandes cidades, hoje
podem ser assistidos, né, através da saúde digital, da conectividade e, sem dúvida, a inteligência artificial está impactando, né, nessa transformação, né. Inteligência artificial significa poder avaliar grande quantidade de dados num tempo muito curto, né. E essa possibilidade de análise de dados vai justamente ajudar a transformar a forma que nós vamos tratar os pacientes no futuro, né. Então, nós enxergamos a medicina de precisão, a medicina personalizada, né, a radiômica, a radiologia, né, a radiogenômica, né, como as terapias do futuro, né. Nós vamos poder compreender melhor as doenças, vamos ter acesso a informações que hoje não temos, né, e isto vai trazer grande benefício para os doentes. O problema é como nós vamos fazer chegar esses benefícios a todos os doentes, né? Porque o grande desafio não é desenvolver novas tecnologias, novos métodos diagnósticos. O grande desafio é poder fazer com que esse benefício chegue a toda a comunidade, principalmente num sistema universal como o nosso, que é o Sistema Único de Saúde, né? Mas eu vejo que essas tecnologias também, né, impactam numa redução de custo, né, como a própria telesaúde, o uso da inteligência artificial, a interoperabilidade, elas podem impactar numa redução de custo que pode ser transformado num investimento de acesso para os pacientes. Também lembro que o ano passado foi aprovada uma resolução na Assembleia da Organização Mundial de Saúde, onde o Brasil foi um dos co-sponsors dessa resolução, uma luta que nós tivemos para melhorar o acesso a métodos diagnósticos, né, em todo o Brasil, né, em todo o mundo, né, mas falo especificamente do Brasil, para que também regiões que hoje não são assistidas por ressonância magnética, tomografia, medicina nuclear, possam ser assistidos, e o Ministério da Saúde assumiu esse compromisso, né, de levar métodos diagnósticos em regiões que hoje não são adequadamente assistidas. Então, eu acho que existe a consciência da necessidade de combatermos as desigualdades. Nós sabemos que, para tratar as doenças, nós precisamos do diagnóstico. E nós também identificamos que a transformação digital e a inteligência artificial, a conectividade, a interoperabilidade, podem ajudar positivamente na questão do acesso. Então, nós estamos muito esperançosos, né, que o Brasil consiga dar um passo em direção à redução da desigualdade e à melhoria do acesso. E eu acho que a discussão hoje aqui é muito focada no que nós devemos enxergar para o futuro, mas nós devemos enxergar esse futuro para todos que estão dentro da cobertura do Sistema Único de Saúde, e o Sistema Único de Saúde inclui o sistema público e o sistema privado. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, professor Giovanni, obrigado a todos. Convido agora para uma foto dessa nossa mesa e, na sequência, nós já vamos partir para a primeira mesa redonda, a sessão magna. Por favor, uma foto aqui.